Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Você e sua família merecem uma cobertura que é referência em competência e humanização. O Santa Casa Saúde está pronto para atender você através do sistema Abrange. São mais de 200 pronto atendimentos em todo o Brasil para casos de urgência e emergência. Atendimento em locais credenciados pelo 0800 722 7511. Santa Casa Saúde. Associe-se já pelo 3321 7400. A Minerva Beef Shop é uma loja modelo para o amante da carne, onde o público poderá encontrar os melhores produtos com a qualidade Minerva Foods para o cardápio do dia a dia, ocasiões especiais e o tradicional churrasco. Tem também setores de frios e laticínios, padaria e bebidas. A Minerva Beef Shop é uma loja de carnes que valoriza o ingrediente principal das nossas refeições. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Com você logo de manhã. Com você para economizar. Com você e com seus amigos. Com você em todos os momentos. Alto Posto Berrantão. Tudo de bom para você, 24 horas, todos os dias. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. Poliplástico, atua na industrialização de tubos de polietileno. Uma empresa ecologicamente correta que se preocupa com o meio ambiente. Vendas somente para empresas. Distrito Industrial 2, Barretos. Loja MAP, a maior variedade de chapéus da região. Grande estoque de cintos de couro, carteiras, artigos de viagem como malas, pastas e sacolas. Artigos para tapeçaria e seção de selaria, como celas e seus complementos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a nossa enorme variedade de produtos. Avenida 25, esquina da 32, fones 3322-4351 e 3322-7332. Loja MAP. Hoje nós temos o imenso prazer de trazer ao programa que eu considero um dos grandes locutores de rádio do interior de São Paulo. Já trabalhou em grandes emissoras da capital paulista. Hoje é um escritor já reconhecido na região, principalmente em Guaíra. E ele vem aqui para contar a sua vida, contar as histórias, contar sobre o seu livro, falarmos sobre literatura, enfim, uma série de questões, uma série de perguntas que serão respondidas por Ovídio Nascimento, que vocês conhecem, já teve programa aqui também na TV Barretos. Ovídio Nascimento, prazer muito grande recebê-lo no programa. O prazer é todo meu, Luiz. Você sabe da amizade que eu tenho por você e a grande admiração de décadas. Lógico, faz muito tempo que nos conhecemos, né, Ovídio? É verdade. Ovídio, você nasceu em Guaíra? Nasci em Guaíra. Sei. Você nasceu em Guaíra e fez curso primário lá, ginasial, tudo certinho? Curso ginasial, tal. Comecei o colegial lá também.
E depois eu fui para São Paulo. E aí eu continuei os estudos. Sim, voltar. aí eu continuei os estudos lá. Tá. E nesse curso primário que você fez, onde é que você estudou ali? Bom, eu estudei no Grupo Escolar de Guaíra, que depois se transformou no Grupo Escolar Francisco Gomes de Souza, um herói da guerra. Lembra alguma professora, algum professor que te marcou naquela época? Todos. Todos? Todos, professor. Inclusive Barretos aqui, havia um professor aqui de Barretos, o Salim Abed Abdala, com quem eu aprendi muito a respeito de televisão e de cultura geral. Ele dava a aula e passava informações de cultura geral. Foi fabuloso trabalhar com o professor Salim Abdala, mas eu me lembro da primeira professora Vicencina, da segunda professora, a dona Eni, o terceiro, que é o Salim, e a quarta professora, a dona Genoveva Parlato. Naquela época era ginásio, e você fez ginásio? Fiz o ginásio. Na mesma escola ou não? Não, aí já passei para o ginásio estadual de Guaíra, que hoje é a escola Enoque Garcia Leal. Sim. Né, escola estadual de primeiro e segundo graus, Enoque Garcia Leal. E depois do ginásio? Depois do ginásio, eu comecei a fazer o colegial. Eu fiz um pouco do ginasial também em Barretos, no Estadão. Sim. Né? Nessa época do ginásio, você estava com quantos anos fazendo ginásio? Olha, o meu curso ginasial foi o mais longo entre todos os meus amigos. Parava e voltava? Parava e voltava, porque eu me apaixonei pelo rádio. Sim. Quando eu estava na segunda série, da terceira série do ginasial, me apaixonei pelo rádio, aí eu falei, não, vou fazer carreira no rádio. E me dediquei muito mesmo para aprender, então eu deixa de estudar, o estudo fica para depois. Foi um erro, atrasei um pouco. Então eu saía, estudava um pouco, voltava. E foi assim. Né? Então foi muito conturbado o meu curso ginasial. Vamos falar o rádio nesse tempo de ginásio, como é que era? Você já ingressou quando? Você começou em Barretos ou começou em Guaíra? Eu comecei em Guaíra em 1963. 63. Foi no dia 28 de maio de 63, quando apareceu a primeira chance no rádio e eu me apaixonei por aquele trabalho. Mas só que eu queria ir muito fundo, eu queria aprender tudo, não é? E fiquei 2 anos em Guaíra e falei, mas aqui eu já aprendi tudo que tinha em Guaíra, eu tenho que sair, eu tenho que procurar algum lugar, né? E como eu era muito fã da rádio PRJ8, a Rádio Barretos, eu falei, vou tentar a oportunidade lá. E a propósito, antes de entrar para o rádio, eu já ouvia a Rádio Barretos. Eu pegava muito bem em Guaíra naquela época, a Rádio Barretos, né? O som era maravilhoso, limpíssimo. A famosa PRJ8, a famosa PRJ8. E você era locutor da PRJ8, eu me lembro. Então, antes mesmo de entrar para o rádio, eu vinha nos programas infantis do domingo, aqui na Avenida 17. Sim. Mas quando eu ingressei na PRJ8, eu já estava aqui na Rua 18 com a 23, não é? E, como eu dizia, havia lá um certo locutor que eu admirava muito e que, por coincidência, era você. E eu não o conhecia ainda, eu ouvia lá em Guaíra aquele som, eu ouvia a sua programação e admirava muito a sua voz, uma voz grave e ao mesmo tempo brilhante, né? Tinha um timbre todo especial. Obrigado. E só quando eu entrei na Rádio Barretos é que eu fui conhecê-lo pessoalmente. 1969. 69? Isso. Não. 66. 66. Né? 1966. Foi 2 anos após o início da ditadura militar, que foi em 64. 64. O Zé Roberto Fernandes já trabalhava na Rádio Barretos naquela época? Não, ele já estava na Rádio Piratininga. Sei. Na Rádio Piratininga. Zé Porque, Roberto na verdade, Fernandes. eu comecei na Rádio Piratininga depois que fui para a Rádio Barretos, né? Sei. Então trabalhamos juntos na Rádio Barretos, né? Certo, já trabalhou com ele na Rádio Barretos. E com você também na Rádio Barretos, né? Então, em 66, quando lá cheguei e reconheci aquela voz que era sua, né? Até foi uma surpresa, que quando eu entrei na rádio, eu não me lembrava, né, que eu ouvia antes a Rádio Barretos. Mas eu ouvia sua voz, aquele locutor, vou conhecê-lo agora. E corri lá no estúdio, lá no aquário estava você. Achei muito bom o estúdio da Rádio Barretos. O microfone ficava longe, não se falava colado como se fala hoje, né? Hoje se fala colado no microfone direcional, que ele era onidirecional e ficava pendurado, né? Achei interessante. Quantos anos você trabalhou na Rádio Barretos? No total, eu trabalhei 3 anos na Rádio Barretos. 3 anos. Porque depois que o Zé Vicente foi para a Rádio Piratininga, Sim. Né, que ele deixou a Rádio Barretos por causa de um desacordo com a diretoria da rede, coligadas, que ele foi para a Rádio Piratininga,
ele me convidou para ir para lá também. Foi logo depois que o Antônio Buch faleceu. Sim. Né? Ele queria que eu desse uma sequência no jornalismo lá, né? Que era do Buch antes. E aí eu fui porque o Zé Vicente me deu a primeira chance no rádio em Barretos. Eu acho que existe uma... Fazer teste com o Zé Vicente e passar não é fácil, não. Não era fácil, não. Até hoje não é. Até hoje não é. Ele é muito exigente mesmo. Muito exigente. Só que ele não pediu para cantar os hinos. No meu caso, não, né? Porque com o Zé Vicente ele gosta muito ele gosta que se cante saiba o hino nacional, o hino nacional principalmente. O meu teste foi diferente dos outros, porque estava anunciado um teste na Rádio Barretos e, veja bem, eu vim um dia antes do teste, eu não sabia que havia esse teste. E fiquei sabendo do teste e falei, puxa, é amanhã, eu vou ter que voltar. De qualquer maneira, eu vou passar e falar com o gerente. Aí, conversando com ele, falei assim, você mora em Guaíra, faz o teste agora. Aí eu fiz o teste lá, sobre a mesa dele mesmo, ele colocou um gravador grande desse tamanho assim, Akai, de rolo, né? Aquele logo, colocou um microfone sobre a mesa, eu estava acostumado lá em Guaíra a falar pertinho do microfone, ele colocou o microfone a 40 centímetros de distância, fiquei meio incomodado com aquilo, mas não, vou dar meu recado. Você está acostumado a falar de uma outra maneira, com o microfone bem perto. Né? Exato, mas foi interessante, fiz o teste e ele falou assim, fica aqui gravado, vou comparar com os outros, né? Falei, tudo bem. Quando acabou o teste, falou assim, você pode começar quando? Falei, estou aprovado. Estou aprovado, lógico. Então foi muito interessante. Mas naquela pressa de fazer, ele esqueceu de pedir para cantar o hino nacional. Mas estava na ponta da língua, se precisasse. Estava na ponta da língua? Estava. Que bom, que bom. Ovidio, e depois você... Depois dos 3 anos de Barretos, já foi para São Paulo? Como é que foi a sua ida para o rádio de São Paulo? Ah, tá. Eu tive uma passagem pela Rádio Piratininga, que o Monteiro convidou o Zé Vicente me convidou para ir também. Fiquei 1 ano mais na Rádio Piratininga. E aí depois eu fui para Guaíra para assumir a gerência da emissora de rádio. Em 72, eu fiquei em 72, mas já pensando em ir para São Paulo. Sim, né? sim. Porque como eu te disse no começo da entrevista, eu gosto muito de aprender. Eu acho que você fazendo, você aprende, mas tem que estar aprendendo até um certo ponto. Já você tem que procurar um outro patamar. Sim. Aí a ideia era realmente ir para São Paulo e com a ajuda do Antônio Casale, que tinha ido um pouco antes de mim para São Paulo, ele me indicou, Ovidio, vai ter uma vaga de redator aqui no grande jornal Falado Tupi, você pode vir? Eu falei, vou. Eu falei por telefone, fui lá fazer um teste. O Pércio Piratininga fez muitos anos o grande jornal Falado Tupi. Né? Então, ele era secretário de redação, porque lá havia uma hierarquia, né? Tinha o repórter e o redator, né? Mesmo patamar. Tinha o pauteiro, que passava a pauta de reportagem. O secretário de redação, o Pércio era um. Era um? Era uma chefia, né? Então, eu tinha vários em cada período do dia havia um, e o Pércio de Piratininga Assunção. Muita lembrança, muita saudade do que Deus o tenha, amigo, né? Que Deus o tenha. O Pércio me deu essa oportunidade de trabalhar com ele e também me afinei com ele, como me afinava com o Zé Vicente aqui em Barretos. Fiquei muito feliz de trabalhar com o Pércio. E do grande jornal Falado Tupi, ali, até fui apresentado pelo Luiz Aguiar, né? Eu achei que foi uma homenagem muito grande, uma emissora de rádio como a Tupi. O grande jornal Falado Tupi era o Jornal Nacional hoje na televisão. É verdade. Às 10 da noite, você andava na rua e você ouvia o grande jornal Falado Tupi nas casas. Você andava na rua e eu ouvindo o grande jornal Falado Tupi. Todo mundo ligava naquele horário. Era igualzinho um Repórter Expo naquela época, né? Igualzinho Repórter Expo, né? E quando eu cheguei lá... O Luiz Aguiar trabalhava ele era diretor artístico da Rádio Tupi? Da Rádio Tupi. Então ele tinha saído da Bandeirantes? Já tinha saído da Bandeirantes. Estava na Rádio Tupi. Você já o conhecia ou ficou conhecendo lá? Conheci o Luiz Aguiar em Guaíra. Ele foi um dos primeiros locutores de Guaíra, né? Certo. Eu tinha meus 11 anos, já admirava o Luiz Aguiar com seus 17, 18 lá e fazendo sucesso. E o Luiz, então, eles interromperam, fizeram a abertura do grande jornal Falado Tupi. E o Maurício Levine Pires, que era o chefe da redação, falou, pessoal, todo mundo em frente aos alto-falantes, que vai ter uma homenagem agora, é surpresa, fica todo mundo aí ligado. Ficou todo mundo, a redação toda parou, havia uns 10 redatores lá no grande jornal Falado Tupi,
pararam, porque deu a abertura do O Grande Jornal Fala. com aquela marcha, muito conhecida, né? Tchan, tchararam, tchan, tchan, tchararam, tchan, criada pelo Corifeu de Azevedo Marques. Mas aí deu a abertura e entrou o Luiz Aguiar. Eu falei, o que o Luiz Aguiar está fazendo dentro do Jornal Fala Tupi? Né? Ele fez um discurso de 10 minutos falando a respeito de todos aqueles que passaram pelo rádio em São Paulo e me incluindo entre eles. Falou, está chegando mais um barretense que vem para reforçar o rádio de São Paulo. Eu me senti muito homenageado, até me emociono quando me lembro dessa oportunidade que eu tive, né? Foi um momento de glória para mim. Né? O Brasil inteiro, tomando conhecimento dessa figura simples que sou eu, né? Através do recado do Luiz Aguiar. Eu até recentemente falei para ele, Luiz, não esqueço nunca isso que você fez por mim, né? Ele falou, não, mas eu queria valorizar todas as pessoas que passaram pelo rádio de Barreiros. Aí citou todo mundo, né? Do Marco Antônio, citou o Luiz Fabrini, foi citando todos eles, falando de cada um e tal, e me incluindo no meio desse hall aí, que foi maravilhoso, Luiz. Vamos continuar esse assunto gostoso e interessante no próximo bloco. Vamos agora abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o locutor Ovídio Nascimento. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o locutor e escritor Ovídio Nascimento. Ovídio, você estava falando sobre o Grande Jornal Fala Tupi. Você ficou quanto tempo na Tupi? Depois você passou... Como é que você passou a integrar a equipe esportiva? É da Rádio Tupi mesmo ou foi de outra emissora? Não, eu fui para a equipe esportiva do Osmar Santos na Rádio Globo. Naquela época existia... Você ficou quanto tempo na Rádio Tupi? Naquela época? A pergunta inicial sua foi essa. Na verdade, eu fiquei 2 anos na Rádio Tupi. E em São Paulo, naquela época, podia-se trabalhar em 2 emissoras concorrentes. Ah, podia? Podia. Tanto que você não precisava da mesma função, não. Se você fosse locutor numa rádio, você poderia fazer outra função em outra rádio. Então, nessa brincadeira, eu era apenas redator no Grande Jornal Fala Tupi, e o James Rubio me convidou para ir para a Rádio Nacional, que seria a Globo depois, para apresentar o Globo no Ar e o seu redator-chefe. Ele falou assim, você vem como redator e locutor, que aí você vai ficar com 2 funções, salário maior. Pô, achei bom. Eu achei bom, né? Porque ia pagar 2 salários, né? Um de redator e outro de locutor. É igualzinho no interior, Luiz. É igualzinho, São né? Paulo é igual. Não tem... você é irônico. Mas aí foi até engraçado o meu ingresso na Rádio Nacional, porque eu não conhecia o James de microfone, né? Sim. E ele me deu um texto para ler, eram 3 notícias, entrei no estúdio, todo mundo assistindo, mandou eu ler aqueles 3 notícias. Na primeira notícia que eu li, o James começou a rir, né? Ele ria, não parava de rir. Ele parecia um pouco com o Frank Sinatra, assim, sabe? O estilo dele, olhos verdes, cabelo assim, penteado para frente. E ele rindo e eu lendo, né? Tinha que dar conta do recado. Quando terminou a terceira notícia, eu saí do estúdio correndo, fui no estúdio da técnica, né? Perguntei, o que está acontecendo por quê? O que foi? Todo mundo rindo de mim aí, por quê? Ele falou assim, calma, você está contratado. Eu falei, então por que estão rindo? Ele falou assim, porque a sua voz é coincidente com a minha. Aí eu fui ouvir uma gravação do James Rubio, a voz exatamente igual à minha. Graças a Deus, foi Deus que preparou. Aí eu consegui, então entrei para a equipe de jornalismo da Rádio Nacional, e quando o Osmar Santos chegou, depois de 5 anos, ele chegou à Rádio Nacional, para transformá-la em Globo, eles usaram todo o marketing, ficou o foco todo do rádio em cima. Até então não tinha equipe esportiva na Rádio Nacional? Não tinha, porque tinha saído a equipe disparada, né, do Pedro Luiz, em que estava o Marco Antônio, e estava Luiz, era Luiz César, lá hoje é o Luiz Carlos Fabrini, né? O nosso Luiz Carlos Fabrini. Então, eles saíram, a equipe disparada saiu, foi para a Gazeta, né?
e ficou sem equipe esportiva durante um tempo. Aí quando o Osmar Santos chegou, com o maior salário do rádio do Brasil, era 350 milhões de cruzeiros. Naquela época era um negócio violento, né? Então o foco ficou tudo em cima do Osmar Santos. Foi aí que aproveitaram esse gancho para mudar o nome da rádio. Então ele começou a falar Rádio Nacional Globo, Rádio Nacional Globo, durante 6 meses. Depois começou Rádio Globo Nacional, Rádio Globo Nacional. Depois, até tirar o Nacional, até né? tirar o Nacional, ficou o Globo mais em evidência, ficou Rádio Globo. Então, quando o Osmar chegou na equipe, para formar essa equipe, ele era a maior equipe do rádio, tinha 50 pessoas, né? Mas eles foram contratando, e faltou um. Era eu. Faltou um. Eu estava na equipe de jornalismo, que também tinha sido modificada, com a chegada do Sérgio de Souza, né? Uma equipe grande, com o Hamilton Ribeiro, Sim. o Goulart de Andrade, esse pessoal todo foi para o rádio. E faltava uma pessoa para a equipe de esportes, plantão esportivo. Só que a Globo não queria contratar ninguém mais. Encontraram na minha ficha que eu havia sido plantão esportivo com Antônio Bucchi na Rádio Barreiras PRJ8. Sim. Aí me propuseram de passar para a equipe do Osmar Santos. Aí você sairia do jornalismo para ficar na para equipe ficar do na Osmar equipe Santos. esportiva. Aí eu falei assim, vai mexer no salário, né? O importante é o salário, né? O importante é o salário. Ele falou assim, não vai mexer no salário. Eu falei, mas não vai aumentar? Eu tinha que aproveitar, fazer uma brincadeira, não é verdade? Ora, Lógico. que chance de ouro de fazer uma brincadeira, né? Uma brincadeira séria, né? Séria, mas aí depois eu falei, eu posso realmente reivindicar, porque eu estava trabalhando na Rádio Nacional, na Rádio Globo, né? E agora juntou mais uma emissora, que é a Rádio Excelsior, trabalhava com 2 emissoras. Aí eu passei a reivindicar, né? Um aumento do salário, realmente, e eles foram melhorando na medida do possível lá, só que, olha, não precisava mais do que eu ser convidado para trabalhar na equipe do Osmar Santos, porque em um mês que eu estava lá, fiquei conhecido no rádio mais do que em 5 anos antes. Sim. Então, a popularidade. Gente do Brasil inteiro falava comigo, ligava lá para conversar comigo, né? E me reconhecia pela voz. Você fazia o plantão esportivo, né? O plantão esportivo. Era completamente diferente do que é o plantão hoje, né? Ah. O plantão hoje é mais comunicativo, né? Diferente, né? Sim. Naquela época era assim, muito técnico e muito preciso. E muito sisudo, né? Muito sério, né? Era, muito sério. Era só dar os resultados. Os resultados. Eu que quebrei um pouco disso aí. Eu cheguei a fazer um pouco de brincadeira, porque você fica dentro daquele cubículo, era tudo de vidro, o estúdio, mas eu me sentia muito fechado, então eu fazia brincadeira com os locutores, né? Então a gente colocava apelido uns nos outros, me colocaram um apelido de Brucutu, por exemplo, né? E eu também respondia, colocava o apelido, o Osmar Santos era o Bodão, né? O irmão dele, que era mais novo, era o Bodinho, e assim por diante. Cada um tinha um apelido, a gente usava isso aí para descontrair. Então o Osmar, a equipe do Osmar, era a equipe mais descontraída, a equipe mais descontraída do rádio, que ele falava, né? E eu entrei nessa linha aí, então foi gostoso, foi muito bom. Ele não tinha sofrido o acidente ainda não, né? Foi? Não, o acidente do Osmar foi bem depois que eu saí. Você já tinha saído já? Já estava aqui na região. Você ficou quanto tempo lá na equipe esportiva dele? Não, 8 anos. 8 anos? Eu convivi lá diariamente com o Faustão, que era repórter dos clubes, né? E ele era o Faustão, o Juarez Soares, o Roberto Carmona e o Henrique Guilherme, né? Cada um ficava... O Juarez Soares era mais comentarista. Né? Mas então cada repórter ficava em um clube, eles revezavam, e todos os dias eu tinha um jornal esportivo, às 11h30 da noite, em que eles participavam, né? Não era ao vivo, não, era gravado. Só era ao vivo quando tinha futebol até ali perto, aí a gente fazia ao vivo. Sei. E depois de lá, você saiu, por quê? Não deu certo? O que aconteceu? A verdade, Luiz, é o seguinte, eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu não sou igual a água parada. A água parada cria lodo, você sabe isso. E dá dengue, né? Dá dengue, é isso. Então eu gosto de estar me mexendo, eu gosto de sair um pouco, né? Daquilo que eu estou fazendo, eu gosto de variar. Eu me cansei de ficar no plantão esportivo apenas. Eu reivindiquei durante muitos anos ao Osmar que me mudasse de posição.
né? Eu estava me preparando, inclusive, hoje eu posso comentar, eu queria ser repórter internacional. Sim. Tanto que eu fiz um curso na PUC, de Língua e Literatura Inglesa, e eu pretendia aplicar isso, porque naquele tempo havia poucos repórteres fora do Brasil. Hoje não, hoje tem muito, né? E eu tinha esse sonho, né, de me projetar, porque quem trabalhava lá fora ganhava mais, o salário era melhor, havia muitas regalias. E ninguém queria ir para o exterior. E a importância de um repórter internacional também, né? E a importância, exato, né? Eu sempre procurando evoluir, então eu queria fazer isso. O Osmar me dava a chance de mudar dentro da emissora, da equipe. Até um dia eu tive uma frustração, falei, não, eu não quero fazer plantão esportivo. Eu já cansei, 8 anos, né? E eu procurei a Band, né? Aí me disseram lá, Ovídio, você já cristalizou como plantão esportivo, o seu trabalho é bom e você deve continuar lá mesmo. Não saia de lá não. Se eu tirar de lá, o Osmar briga comigo. E aí eu falei, puxa, então eu tenho que ir embora daqui. Aí o Monteiro Filho me convidou para vir para Barretos. Sim. E eu sou um cara saudosista, né? Eu gosto de reviver. Em todas as emissoras de rádio e jornal que eu trabalhei, sempre foi 2 vezes. Eu sempre voltei, né? Então sempre a porta estava sempre aberta para você, né? Graças a Deus. Sempre saiu pela porta da frente, nunca pela porta dos fundos, né? Graças a Deus. Mas aí então, quando o Monteiro fez o convite, venha para Barretos, né? Eu vim, aí foi quando eu joguei tudo para os ares lá e deixei um bilhete no mural da Rádio Nacional, né? Da Rádio Globo. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Foi delicioso. Lá tem na cama que escolherei. Conheço? Exatamente. Conhece? Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. E então eu abandonei por isso, porque eu sou meio irrequieto, eu quero sempre estar aprendendo mais. Agora, quando eu vi que eu cheguei no topo em uma função, e eu tinha ficado 8 anos já no plantão esportivo, e eu tinha evoluído bastante lá e criado coisas novas, né? A gente apresentava um balanço final do domingo que levava 2 horas. O balanço final, que era uma resenha de tudo que aconteceu no mundo, né? E a nossa equipe lá, éramos 12 pessoas trabalhando, 2 locutores, Silvio Filho e eu, o Silvio era o chefe do plantão, e mais 10 pessoas captando informações. A cada minuto tinha informação nova. Era delicioso. E você veio para cá para trabalhar na Rádio Piratininga de novo? Na época não, o Monteiro tinha acabado de comprar a Rádio Barretos. Ah, sim. Né? Mas a minha permanência foi pouca lá, porque eu tive um desentendimento com um colega, né? Mas você vai falar sobre esse desentendimento no próximo bloco, né? Não, vamos escolher outro assunto, que isso aí eu quero esquecer. Você quer esquecer? Então vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o escritor e locutor Ovídio Nascimento. Ovídio, então você voltou para a Rádio Barretos. Voltei para a Rádio Barretos. Ficou pouco tempo aqui. É porque surgiu uma outra oportunidade. Na verdade, eu estava tentando voltar para São Paulo quando o Razi Rezek, doutor Razi Rezek, esteve em São Paulo, me encontrou lá, ligou para minha casa e falou, Ovídio, eu estou abrindo uma emissora nova, a Rádio Jornal FM, Sim. E a gente gostaria de contar com a sua participação na rádio. Falou assim, você pode encontrar com o doutor Webb? Ele está em São Paulo hoje. Eu posso. Marcamos um encontro, ele me convidou para vir para Barretos para inaugurar a Rádio Jornal FM. Sim. E lá eu fiquei 3 anos. Rádio Jornal AM. FM. A primeira FM. foi a FM. Ficava na Rua 22. Ah, sei. Aí, como sempre, aí eu fiquei lá 3 anos, acabei voltando para São Paulo para trabalhar com o Pedro Luiz. Foi uma outra honra trabalhar com esse monstro sagrado do esporte, né, que eu ouvia desde os 12 anos de idade, né? O Brasil inteiro ouvia. O Brasil inteiro ouvia. E surgiu a chance de trabalhar com ele na Gazeta.
e voltar a trabalhar com Osmar Santos. Porque logo depois que começou esse trabalho na Rádio Gazeta de São Paulo, o Osmar, com a Rádio Globo, assinou um contrato com a Gazeta de parceria e alugaram também o horário da Record, da Rádio Record. Sim. Aí ele chega lá e me encontra, nos encontramos de novo, né? Só que você vai lá para a Record. O Osmar me levou da Gazeta para a Record, eu recebia meu salário pela Gazeta, é um rolo danado, Rádio São Paulo, fiz a ver. E eu fiquei mais um pouco lá, mais um ano, mas ficou difícil, né? Porque o serviço foi aumentando muito, e no tempo que eu estava na Gazeta, eu morava em Barretos ainda, eu só ia a São Paulo nos finais de semana, trabalhava sábado e domingo, e os outros dias da semana eu ficava em Barretos, curtindo os amigos, né? Mas com a chegada do Osmar, ele ampliou muito o trabalho, me deu mais atribuições, e eu tinha que ficar a semana inteira lá, não estava sobrando tempo para me folgar. E aí surgiu a Rádio Jornal. AM. Ah, sei. Foi depois. Em AM. AM foi em 98, acho, né? Acredito que sim, em 98. E um novo convite, né? Porque as portas ficaram sempre abertas, dos patrões, os Rezé, me convidaram novamente para poder dirigir a Rádio AM. E daí, está detalhando demais, está ficando cansativo, amigo telespectador, né? Tá não? Não, tá não. Então tá. Então vamos continuar. Então, eu fiquei algum tempo só na Rádio Jornal AM, porque quando chegou a época da campanha eleitoral, o Chubassi, que era deputado na época, ele estava dirigindo a campanha em Guaíra, do Elídio e do Orlando. Doutor Elídio e doutor Orlando, 2 médicos. E me convidou para ir para lá fazer a campanha eleitoral, e aí eu entrei num outro campo novo, marketing político. Sim. Então, eu sempre procuro aprender coisas novas. E aí, marketing político era o que estava faltando para mim, né? Eu queria fazer marketing político, estava aí a chance. Foi aí que me mudei para Guaíra. Você também teve um programa aqui na TV Barretos, né? Sim, mas antes de ter a experiência do programa da TV Barretos, eu fui para a Record de Franca. De Franca, né? Apresentei lá durante 2 anos e meio um jornal de esportes com o Luiz Aguiar. Que ele me convidou para ir para lá. Ele formou a equipe de esportes e me convidou para ir para lá. Quando eu fiz a segunda campanha do Orlando... Na Record de Franca, não é de Ribeirão? De Franca. Ele morava em Ribeirão, mas ele ia todo dia, toda semana para Franca, e eu ficava o dia inteiro, a semana inteira em Franca, fazendo um jornal esportivo, ao vivo, acho que era 7h30 da noite, 6h30, 15 para 7 da noite. E aí, quando eu voltei de lá, que vim para assessorar um político em Guaíra, o doutor Orlando Garcia Junqueira, surgiu a chance de, quando o sinal da TV Barreto chegou a Guaíra, de fazer um programa aqui, chamava Ovídio Show. Ovídio Show. Ovídio Show. Ovídio, depois, se tiver oportunidade, nós voltamos ao rádio. Você também está dando uma de escritor, né? Como é que é essa história? Vamos falar sobre o seu livro agora? Água Parada Cria Lodo. Você Cria, tem que estar né? fazendo coisa nova, né? Aí surgiu essa ideia. Muito além de Alfa, né? Aí surgiu a ideia. Como é que surgiu essa ideia do livro? Então vamos mostrando, né? O nosso querido Jorge Metzer está mostrando a capa do livro. Pode ir falando sobre o livro. Isso aqui... Como é que surgiu? A ideia surgiu de uma sugestão de um amigo, o Jô Costa. Né? Ele sugeriu que eu escrevesse um livro. Falou assim, Ovídio, você precisa contar a sua história. Mas aí eu comecei a escrever realmente e aconteceu um acidente. Não sei por que cargas d'água, meu arquivo desapareceu. Eu já estava com metade do livro. O acidente foi com o arquivo, não foi com você? Com o arquivo, Sumiu, desapareceu o arquivo, metade do livro mais ou menos. Aí eu falei assim, bom, já que desapareceu, eu vou fazer de novo, de outra forma. Aí eu modifiquei, porque eu estava sendo muito eu naquele livro. Estava contando muito a minha história, que era a sugestão do Jô Costa, de colocar a minha história, eu detalhei muito. Aí foi bom até ter acontecido isso, porque aí eu redirecionei. Eu fiz um livro sobre a evolução econômica de Guaíra. Guaíra ganhou um destaque muito grande, eu vi aqui que entre as 100 cidades melhores para se viver no Brasil, Guaíra é a 12ª colocada.
ela está à frente de Bauru, São Carlos, Ribeirão Preto, Belo Horizonte. Em qualidade de vida. Em qualidade de vida, é. São Paulo, qualquer cidade é melhor que São Paulo. Nossa, não tenho dúvida, não né? é verdade? São Paulo deve ser a última, né? A última colocada. Não, ela está entre as 100. Está entre as 100. Tem muito lugar ruim, viu, no mundo, precisa ver, né? E São Caetano do Sul me parece que é a primeira cidade, né? São Caetano do Sul, em segundo, Rio Preto. Rio Preto, é? É, aqui, está aqui a lista, ó. Tá. Aqui, se você quiser dar uma olhadinha, está aqui nessa página, ó. Na página 27. Você que tem um livro aí em casa, viu? Pega a página 27 que tem. Se não tem um livro, vai comprar depois, não tenha dúvida. Vamos passar o telefone depois do vídeo. Muito obrigado pela oportunidade, pela dica. Mas então, é um livro-reportagem. Eu resolvi fazer um levantamento sobre o histórico de Guaíra. Então eu peguei algumas personalidades, vultos da história, pessoas que já haviam morrido, eu procurei os filhos, né, os descendentes, que foram contando, e aqui tem a história do Abes Dib. O Abes Dib, a história dele é maravilhosa. Era um libanês que chegou com 17 anos aqui em Barretos e foi trabalhar no frigorífico Ângulo. E logo, ele fala logo, né? Mas depois que aconteceu, ele comprou centenas e centenas de alqueires à beira do Rio Pardo, do lado de Guaíra, ali no Jataí, a região do Jataí. E a história de como ele foi evoluindo e construindo e comprando terras e etc., eu relatei aqui resumidamente, porque também eu não quis invadir a privacidade de ninguém, né? As pessoas que eu retratei foi de acordo com o ponto de vista das pessoas que são seus descendentes, né? Então eu fui muito fiel àquilo que me relataram, não é? Mas tem uma história maravilhosa, deliciosa, de quando ele estava começando e ele tinha uma vaca. Essa vaca dava 20 litros de leite por dia, né? Aí, de repente, ele perdeu, o bezerro morreu. Ia parar de dar leite. E ele falou, como faz agora para fornecer leite para vizinho e para eu também beber? Ele pegou o couro do bezerro e moldou como se fosse um bezerro mesmo, um cavalete. A vaca pensou que o bezerro estava ali e continuou dando leite. Então tem muitas histórias interessantes assim de pessoas que aqui eu falei do Abes Dib, falei dos ex-prefeitos de Guaíra, falei do Chubás, falei do Aloísio, lógico, Chubás e Aloísio, né? Os homens que deram impulso porque Guaíra naquela época era Guaíra, terra da fama. Quando não é poeira, é lama. É lama. Esse era o lema da cidade lema de Guaíra. Antes de Chubás e Aloísio, né? Não havia asfalto. Naquela época o carro de Barretos que em Guaíra voltava sujo, né? Voltava sujo. E quem vinha de Guaíra para Barretos, ele era reconhecido pela poeira no colarinho. É pela poeira, né? Então você é de Barretos, você é de Guaíra, precisa negar que você é de Guaíra, né? Mas então houve uma evolução muito grande, né? Na política em Guaíra, né? E hoje o que nós percebemos lá é que Guaíra está pronta, né? É uma das cidades que tem um progresso vertiginoso, que partiu do comércio inicialmente para a lavoura se expandiu maravilhosamente, né? Veio a irrigação, agora tem um problema, água. Como é que vai fazer com a água? Tem que ver como é que vai evoluir agora. O problema está a falta de água. Aí começou a agroindústria, né? Já tem 3 ou 4 indústrias ligadas à agricultura em Guaíra. O seu livro só fala de Guaíra, não fala de Barretos? Na verdade, é o seguinte, fala um pouco de Barretos, sim. Aqui fala de algumas pessoas de Barretos. Na verdade, Luiz, a ideia era fazer uma trilogia. Eram 3 livros. Um livro para Guaíra, um livro para Barretos, um livro para São Paulo. Um livro que seria lançado em nível nacional. E nesse livro de São Paulo, a gente faria um resumo do livro de Guaíra e do livro de Barretos. Então, é projeto ainda, não é? Sim. Mas eu acho que a dificuldade maior é encontrar leitor. Leitor está difícil? Leitor está difícil, né? Vontade de escrever existe muita. Agora, falta leitor, falta interesse. Porque você anuncia o livro, as pessoas não procuram. Se bem que isso aqui foi um sucesso de venda, hein? Ó, já vendeu bastante? Para condições nossas, né? Nossa situação, nossa condição, né? Nós fizemos 1000 apenas, né? Falei, acho que é possível vender 1000, né? E faltam só cento e poucos, né? Quer dizer, Então precisa partir para a segunda edição já, né? Não já sei. Pensar. Aí eu estava pensando o seguinte, se for fazer o outro livro, aí eu vou colocar mais Barretos
Aqui tem 15% de Barretos, né? Aí eu vou colocar 85% de Barretos no próximo, né? Mas ainda aí tem que conciliar um punhado de coisas. Primeiro, a parte econômica, lógico, né? E o tempo, juntar o tempo e interesse, ver se há interesse. Bem que a gente poderia pedir aqui alguém que queira prestigiar e apoiar. Acho que eu ia perguntar para você, se o barretense, ou a pessoa que mora em Guaíra, aqui de Barretos, se quiser comprar o seu livro, como é que vai fazer? Ah, esse aqui? É esse aí? Bom, tem pouco, né? Se eu anunciar aqui no seu programa, acho que vou ter que fazer uma outra edição. Então, vamos anunciar, ué. Você poderia passar pelo menos o seu telefone, né? Porque não tem uma livraria aqui em Barretos que possa vender o seu livro. Ainda não, Ainda né? não. Você está entrando em contato posteriormente. Olha como vão surgindo as ideias. Essa é uma ideia boa. Eu vou procurar algumas livrarias e deixar alguns exemplares. Isso. Mas por enquanto você deixa o seu telefone, né? Quem sabe, porque tem muito guairense que mora aqui em Barretos, né? Tem. E barretense também que se interessa pelas coisas de Guaíra. É importante você saber as histórias que você está contando, mesmo sendo de Guaíra. É verdade. Porque o barretense tem um amor todo especial pela cidade, né? Sem dúvida. 98161-8806. Vamos repetir, que é importante, né? 98161-8806, TIM. É da TIM. Então, quem Aí quiser... me encontra em qualquer lugar, né? Lógico, lógico, em qualquer lugar te acha, né? Não tem problema. O celular é mais fácil a comunicação. Vídeo, vamos para mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos ao programa Quero Saber, hoje trazendo o locutor e escritor Ovídio Nascimento. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o locutor e escritor Ovídio Nascimento. Ovídio, vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa agora, né? Ok. Vamos mudar um pouquinho. Recentemente, houve uma execução de um brasileiro na Indonésia, que você deve ter acompanhado, você como um formador de opinião, Sim. Por tráfico de entorpecentes lá na Indonésia. Estava no corredor da morte, houveram vários apelos das autoridades brasileiras. E tem mais um também no corredor. E tem mais um que parece que está aí para 1 ou 2 semanas, já está começando a frequentar o corredor da morte. Então surgiu a discussão em todo o Brasil, né? Entrevistas para cá, para lá, a mídia, a grande imprensa, voltando ao assunto da pena de morte. Você tem alguma opinião formada sobre isso? O que você achou dessa situação desse brasileiro na Indonésia? Você acha que a pena de morte é uma solução hoje em dia para resolver o problema da criminalidade? Não. Não. Toda pessoa merece uma outra oportunidade. No caso, existe a lei da pena de morte, ela tem que ser obedecida. É meio complexo isso para resolver. Eu sou contra a pena de morte, mas uma vez que ela foi instituída no país, ele deveria ter observado. Ele sabia que era perigoso. Parece que todo brasileiro, ou toda pessoa que chega no aeroporto da Indonésia, no próprio avião... Já é informado. Já é informado sobre isso, né? Ninguém pode alegar ignorância. Ninguém pode alegar ignorância. Então, se ele sabia disso, ele sabia que estava correndo um risco. Ele colocou a cabeça dele em risco porque ele teve esse discernimento. Ele achou que podia, que não seria pego, ou então que ele estava partindo para o tudo ou nada. Então foi uma decisão dele de fazer isso. Agora, nos Estados Unidos tem pena de morte também. No Brasil não tem pena de morte, não é verdade? Sim. Então aqui o tráfico pode até correr muito mais do que lá na Indonésia, do que nos Estados Unidos, porque não existe a pena de morte. Uma vez que ela não existe, que não se pratique. Não é? Mas se existe a pena de morte, eu estou absolutamente de acordo que seja cumprida a lei, que ele tinha conhecimento da lei. Mas você acha que a pena de morte, ela, por exemplo, no caso do tráfico de entorpecentes, na Indonésia, tem oportunidade de acabar com o tráfico de entorpecentes, havendo a pena de morte ou não? Diminui, né? Diminui. Diminui. Infelizmente, eu não sou a favor da pena de morte. Né? Mas se existe a lei e a pessoa sabe, ela não podia se arriscar. Né? Então, eu acho que a pena de morte não resolve, não é a solução. Tem que haver outro tipo de mecanismo.
É muito radicalismo criar uma pena de morte. Outra grande discussão que tem no Brasil atualmente é sobre a diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. Porque muitos adolescentes estão cometendo crimes graves, né? Sim. Você, como um formador de opinião, como um jornalista, como homem de rádio, homem de imprensa, como escritor, o que você acha sobre isso? Você acha que nós devemos eliminar idade para que a pessoa pague pelos seus crimes? Ou devemos diminuir de 18 para 16? Ou ficar nos 18 mesmo? O que você acha disso? Eu acho que deveria diminuir para 12. Porque com 12 anos a pessoa já tem discernimento. A pessoa já tem discernimento com 12 anos. Porque se diminuir para 16, os de 15 vão praticar os crimes, né? Evidente. Se diminuir para 15, os de 14, né? Evidente. Vai continuar essa bola de neve. Infelizmente, para terminar com o problema dessa violência que vai pegando os mais jovens sempre, eu vi uma cena que me deixou estarrecido numa rua de Guaíra, num bairro, recentemente. Uma menina de 11 anos passando droga. 11 anos? Já 11 traficando anos. droga? É, ela era o avião, né? O aviãozinho? Aviãozinho, né? Eu vi e falei, não estou acreditando nisso. E havia as duas pessoas que eu vi que tinha o problema com o uso, né? E a menina veio de bicicleta, 11 anos, né? Chegou, passou, entregou e continuou andando de bicicleta. Falei, puxa vida, se eu pudesse ter registrado isso, né? Mas, então, é um negócio sério, Luiz. Tem que realmente diminuir, porque a pessoa sabe o que está fazendo. O jovem de 12 anos já sabe o que está fazendo, então eu sou absolutamente a favor de baixar a maioridade para 16. Quem sabe diminui essa violência que acontece no Brasil. Muita gente é contra a diminuição da maioridade penal, ou para 12 ou para 14, porque acha que está faltando políticas públicas nesse país, né? Você tem que dar mais estudos, você tem que dar mais lazer para as pessoas. Nas comunidades você tem que dar mais transporte, mais escolas, serviço de água, esgoto. A gente percebe que o governo tem se esforçado, criando mecanismos, né? A gente percebe que está. Mas ainda falta muito, está muito longe ainda, está muito longe. Falta muito dinheiro. Não tem dinheiro no governo mais. O dinheiro foi tudo para a mão de algumas pessoas privilegiadas. Não, o dinheiro existe, mas ele vai para o ralo da corrupção, né? Exato. Dinheiro tem demais. Né? O problema é a corrupção que está grampeando esse dinheiro no país. Se houvesse uma seriedade, realmente, uma seriedade em relação ao uso do dinheiro público nessas políticas de educação para o jovem, de oportunidade, de dar... veja bem, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Hoje já não pode trabalhar com 11 anos. Hoje, se eu for trabalhar, meu pai vai preso. Não pode trabalhar. Então, eu acho, se colocar der alguma coisa para a pessoa fazer, um jovem, ele vai sair da cena do crime. O doutor Fábio Talarico, foi prefeito de Guaíra, ele criou a Cidade dos Meninos lá na cidade. Isso aí diminuiu bem, melhorou bem. E quando ele estava naquele sonho de criar, ele me disse uma coisa, falou assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Os jovens têm que trabalhar. E quem vai para lá vai trabalhar de guarda-mirim, é menor. Mas trabalha na guarda-mirim, já começa a entrar no mercado de trabalho e logo tem uma profissão. E eu conheço guarda-mirim, que hoje é secretário de esportes na cidade de Guaíra, e era guarda-mirim, com 11 anos, 12 anos já estava trabalhando. É meio período, é assistido, tem professores para fazer as lições de casa junto com eles na Cidade dos Meninos. Mecanismos assim tinham que ir para o Brasil inteiro. Ali em Guaíra eu percebo que ainda existe problema de drogas, existem menores envolvidos, mas é menos. Ovídio, a gente vê hoje em dia muita violência na parte esportiva, nos estádios, né? A pessoa vai lá para o estádio pensando em guerra. Um jogo de futebol é um lazer, né? Um lazer. A pessoa tem que encarar aquilo como um lazer, como uma diversão, para você levar a família, para você levar os filhos. Naquela época era assim também, não? Era bem menos, né? Naquela época... Na época que você trabalhava em São Paulo, em plantão... mas já estava começando. Já estava começando, né? As torcidas organizadas. Eu me lembro que o Osmar Santos sempre falava, né, que o torcedor, ele vai ao campo não para assistir o jogo, mas para extravasar as suas emoções, os seus recalques, os seus problemas em casa, né? Os seus problemas pessoais. Ele vai lá para isso, né? E rola muita bebida, né, no campo de futebol. E não só bebida, coisas mais perigosas e proibidas,
né? Rolava naquela época já, né? Hoje deve rolar muito mais. As manifestações populares que começaram em 2013, em junho, lembra disso, né? Manifestação começou pensando naqueles 20 centavos que aumentaram as passagens de ônibus, de trem. Aquilo foi apenas um pretexto. E a coisa evoluiu de uma tal maneira que no Brasil inteiro, nós tivemos, inclusive em Barretos, nós tivemos manifestações populares. Você acha que aquilo, de uma certa forma, deu mais responsabilidade aos políticos? Você acha, na sua visão, modificou alguma coisa nesse país? Os políticos passaram a ouvir mais essas manifestações, ouvir mais as ruas? Na verdade, não modificou nada, não mudou nada, mas já foi um sinal de alerta. Os políticos já estão um pouco mais conscientes da responsabilidade que eles têm. E eu fico surpreso quando eu leio no jornal, anteontem, que o Sérgio Reis, que é deputado federal. Da bancada do governo, né? Da bancada do governo. Da bancada do governo. Da bancada aliada. Aliada do governo. Ele fez uma manifestação a favor do impeachment da presidente Dilma. Demonstrou uma independência extraordinária, né? Mas com toda certeza foi porque lá no subconsciente dele ficou o eco dessa manifestação feita em 2013. Sim. Com toda certeza. E serve de alerta realmente. Não modifica nada de repente, de uma vez, né? Não é passe de mágica. Eu acho que essas manifestações servem para conscientizar as pessoas que estão no poder, porque a Dilma até mudou um pouco mais o discurso dela durante a campanha eleitoral, não é? Eu percebi isso. E os eleitos já passaram a pensar na responsabilidade que eles têm. O que a gente espera é uma evolução a respeito disso. Está se preparando uma manifestação gigantesca lá em Brasília. Você ficou sabendo? Nas redes sociais, eu fiquei sabendo, está correndo aí um movimento que eles estão pensando em levar milhões de pessoas né, à esplanada dos ministérios, né? Agora, não sei o que estão pedindo. Lógico. Ovídio, as pessoas, eu acho que uma pessoa completa, um ser humano completo, ele tem que aprender uma língua, tocar um instrumento, escrever um livro. Escrever livro, né? E plantar uma árvore. Plantar uma árvore também. Plantar uma árvore também. Você já escreveu um livro? Você já plantou uma árvore? Sabe tocar um instrumento? Não, está faltando instrumento, viu? Está faltando. Eu comecei a aprender violão na minha juventude, né, quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, né? Porque eu me considero... Você é um semi-jovem. Eu me considero um idoso, mas não um velho, né? Eu vou fazer 70 anos. Eu acho que a gente nunca deve se considerar velho. Lógico. Eu vou ter a oportunidade ainda, antes de ficar velho, de aprender um instrumento. Muito bem. Ovídio, na história da humanidade, se você... existe alguma pessoa que transformou o mundo, na sua opinião? Se ela aparecesse para você hoje, você se curvaria em reverência? Existe essa pessoa para você? Existem... Bom, existem várias pessoas. Você tem que apresentar uma? Uma só, né? Então eu escolho o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, muito bem. Apóstolo Paulo. Ovídio, o nosso tempo está esgotando. Você Mas quer falar mais alguma coisa? Não, quero falar aqui que o apóstolo Paulo fez. Então vai lá. Porque ele você parou... 14 epístolas. Isso. Né? Que são... Ele aprendeu o evangelho não direto com Jesus Cristo, né? Porque na época ele era um perseguidor. Ele era contra, ele era perseguidor. Ele era perseguidor de cristãos. Ele aprendeu direto no terceiro céu. Ele aprendeu tudo lá, toda a economia neotestamentária de Deus, ele aprendeu ali. E ele, nessas epístolas, deixa um guia. Olha, quer ler o Evangelho? Leia o Evangelho inteiro, mas leia também as epístolas de Paulo. E veja quanta vida existe lá. Ovídio, foi um prazer imenso, Ovídio Nascimento, prazer imenso em trazê-lo no programa. Eu acho que o telespectador gostou, sabendo da sua história. Você que é uma pessoa muito querida por todos nós. Muito obrigado, Luiz. Sabe que eu sempre tive uma admiração muito grande por você, né? Desde antes de eu começar no rádio, como eu já disse agora há pouco, né? Admirava a sua voz. Depois a gente veio trabalhar junto em 1966. Depois eu fui para São Paulo, a gente perdeu um pouco o contato. De vez em quando se encontra, oi, como vai? E tudo. É uma alegria sempre revê-lo. Alegria toda nossa, Ovídio. E sempre terminando o programa, eu falo uma poesia. Há um aspecto literário, cultural no programa também. E hoje nós vamos apresentar uma de Carlos Drummond de Andrade. O tempo passa? Não passa.
O tempo passa, não passa no abismo do coração. Lá dentro, perdura a graça do amor, florindo em canção. O tempo nos aproxima cada vez mais, nos reduz a um só verso e uma rima, de mãos e olhos na luz. Não há tempo consumido, nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor, não há nada. Amar é o sumo da vida. São mitos de calendário, tanto o ontem como o agora. E o teu aniversário é um nascer a toda hora. E nosso amor, que brotou do tempo, não tem idade, pois só quem ama escutou o apelo da eternidade. Mais uma vez, Ovidio Nascimento, foi um prazer muito grande. Foi um prazer muito grande recebê-lo no programa de hoje. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. Poliplástico, industrializa tubos de polietileno, uma empresa ecologicamente correta. E Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado.